o pastor Robson, ele falou, pastor, estou aí de férias. Falou, rapaz, mas está mesmo de férias, assim? Não, estou também disposto a servir ao Senhor. Puxa, então, você pode pregar todos os finais de semana? Ele falou, quase todos. Então, ele vai estar conosco hoje, domingo que vem, um servo do Senhor. Eu acho que vale muito a pena ouvir as experiências dele, a mensagem, o que Deus tem feito através da vida e do ministério dele, num país totalmente diferente do nosso. Foi muito edificante o que ele compartilhou no ano passado, porque serve de referência para nós, não é? Dessa liberdade que nós temos hoje para pregar o Evangelho, não é a mesma que muitos irmãos têm em outros lugares, né? Mas, pastor, você está aqui, deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe hoje, domingo que vem. Vai estar falando para os homens também, no Café de Homens, no último sábado. Que Deus te use. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Graça e paz. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. É Ele, tudo é por Ele. Eu fico muito feliz, eu me identifiquei muito com essa igreja aqui, a sã doutrina que é ministrada aqui. Então, desde já, que o Senhor continue cuidando dessa igreja maravilhosa, desse corpo sadio, da vida do pastor, de todos aqui que trabalham, que servem, que o Senhor continue sustentando. É uma identificação muito grande, porque na China, o evangelho não é ali aceito, então o que nos sustenta ali é isso, é a sã doutrina e a submissão ao Espírito Santo, como o pastor mencionou aqui, somente cheio do Espírito Santo, submisso ao Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, é que conseguiremos evidenciar que somos verdadeiramente cidadãos do reino dos céus. Então eu agradeço, domingo estarei dando mais detalhes, mas eu quero dividir um texto aqui muito conhecido, em João capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 12, quando Jesus transforma água em vinho. E eu gostaria que você, se puder, anote, porque eu vou dar muitos princípios aqui. Nós vamos ver aqui nesse texto o Filho de Deus fazendo as obras de Deus. E nós vamos aprender algo importante, que o milagre, o sinal, ele é pedagógico. Quando Jesus manifesta um sinal, ele está revelando algo sobre a sua identidade, sobre o seu propósito e chamado. E isso envolve também a responsabilidade do homem. Porque quando nós vemos aqui que Jesus transforma água em vinho, tem pessoas envolvidas e pessoas trabalhando. Então é muito importante, isso faz a gente entender que a chave do texto é o contexto, a chave do contexto é o propósito, a chave do propósito são os princípios, a chave dos princípios a obediência e a chave da obediência os resultados. Há uma cronologia aí. Sem essa cronologia as pessoas vão pular, vão gritar, vão fazer barulho, vão bagunçar, mas não vão evidenciar ou viver essa transformação. Por isso que o mundo está cheio de informações, mas não tem transformação. Por quê? Porque informação por si só não transforma. O que transforma é a informação original. E a informação original chama-se Jesus Cristo. Então foco, diligência, e vamos ler aqui João capítulo 2, versículos de número 1 ao versículo de número 12. Eu estou usando a revista Almeida atualizada. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o tiraram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior.
Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, versículo 12, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, para que nós venhamos contemplar, maravilhar-se na poderosa palavra de Deus. Não deixe essa palavra ser um exercício de conhecimento, mas sim uma ferramenta de transformação, porque princípios funcionam para todos, em qualquer lugar, em qualquer momento, para todas as pessoas. Princípios não mudam. O que é um princípio? Uma declaração sucinta vinda da parte de Deus, que se torna uma verdade universal. Então nós vamos aprender aqui princípios estabelecidos por Jesus. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos conhecidos como sinóticos. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas apontam para uma mesma visão, tem muitas coisas em comum. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Por isso que a mesma estrutura de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, João declara: no princípio era o verbo, a mesma declaração, a mesma estrutura. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que nesse texto você vai ver muitas pessoas envolvidas. Tem o mestre-sala, tem o noivo, tem os discípulos, tem a mãe de Jesus, tem os serventes, mas não menciona o nome de nenhum deles, só o nome de Jesus, porque é o nome mais importante, o nome que está acima de todos os nomes, e é o nome que transforma a água em vinho, ninguém mais. É muito importante entender esse detalhe aqui. Outro detalhe do Evangelho de João: o Evangelho de João não tem genealogia, porque Jesus é Deus, como Mateus e Lucas. O Evangelho de João não tem tentação no deserto, e o Evangelho de João não tem o monte da transfiguração. Mas no Evangelho de João nós vemos algumas interações de Jesus, por exemplo, com a mulher samaritana, com Nicodemos e com a mulher pega em adultério. Outro detalhe importante do Evangelho de João é o propósito do Evangelho, que é a gramática do Evangelho. O verbo crer aparece por volta de 80 vezes. Por isso que no capítulo 20, versículo 30 e 31, João esclarece o propósito do Evangelho. Jesus fez muitos outros sinais que não estão revelados aqui nesse livro, mas os que estão aqui registrados são para que seus discípulos creiam, e crendo, tenham vida em teu nome. Então esse evangelho é para trazer vida. Por que João escreveu esse evangelho? Foi o último evangelho escrito, porque nessa época aqui o gnosticismo estava se tornando muito forte, e eles estavam diminuindo, descredibilizando a divindade de Jesus, como acontece nos dias de hoje. As pessoas pensam que Deus está nas coisas, as pessoas não reverenciam mais o Senhor como Senhor, as pessoas perderam a reverência, perderam o respeito, e aquele tempo não era diferente. E é por isso que nesse evangelho João vai demonstrar aqui 7 sinais que Jesus fez. Sinais são diferentes de milagres, sinais são pedagógicos. Jesus, quando faz um sinal, ele quer ensinar algo sobre a sua identidade e o seu propósito. O primeiro sinal, capítulo 2, versículo 1 ao 12, Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Segundo sinal, Jesus cura o filho do oficial do rei, capítulo de número 4, versículo 46 ao 54. Terceiro sinal, Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 18. Quarto sinal, Jesus multiplica pães e peixes, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. Quinto sinal, Jesus anda sobre as águas, capítulo 6, versículos 16 ao 21. Sexto sinal, Jesus cura um cego de nascença, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. E sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro no capítulo 11. Eu quero deixar claro esses detalhes, porque não adianta só olhar para o texto aqui isoladamente. Tem uma estrutura o evangelho. Aqui também João declara os eu sou de Jesus. É uma declaração que só Deus faz. Eu sou, a mesma declaração que Deus falou a Moisés quando Moisés perguntou: e quando eu chegar lá e o povo perguntar quem te enviou? E Deus respondeu a Moisés: eu sou, te enviou.
E no Evangelho de João, eu vou citar aqui mais ou menos 12 eu sous. Esse eu sous aqui de Jesus são em caixa alta, em letra maiúscula. Jesus deixando claro a sua identidade, o seu senhorio, a sua autoridade, o seu domínio. O primeiro eu sou, João capítulo 4, versículo 26. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e no versículo 25 ela diz a Jesus assim: nós sabemos que o Messias há de vir, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. No versículo 26 Jesus disse a ela: eu sou, eu o que falo contigo. No capítulo de número 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. No capítulo 6, versículo 48, ele repete: eu sou o pão da vida. Capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 28, Jesus disse: quando levantares do Filho do Homem, vós saberei que eu sou. Capítulo 8, versículo 58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 10, versículo de número 9, Jesus disse: eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E capítulo 15, versículo 1, Jesus conclui: eu sou a videira verdadeira. Eu sou, não eu era e nem eu serei, eu sou. É a estrutura do Evangelho. É muito importante. João, discípulo amado, o mais próximo de Jesus, aquele que não morreu no martírio como os outros apóstolos, ele morreu na velhice, escreveu este Evangelho, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Outro detalhe importante é que quando você vê o nome João nesse Evangelho, não é o João apóstolo, ele escreveu o Evangelho, mas o João que está aqui escrito é João Batista. Ele não usa ele na primeira pessoa, ou ele diz o discípulo amado, ou ele usa outro termo, mas ele não diz eu João, ele diz o discípulo amado. O nome que aparece aqui, principalmente no capítulo 1, é o João Batista. 3 dias depois de quê? Versículo 1. Olha a importância, olha o que Jesus está fazendo neste sinal. 3 dias depois de quê? O texto diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. João Batista, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois dessa afirmação, os discípulos de João ficaram atentados a Jesus, começaram a observar ele. E André chama Pedro: Simão, teu irmão. Após André, Jesus chama Filipe. E Filipe vai e chama Natanael. Quando Filipe chama Natanael, Filipe diz assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E olha o que Natanael responde: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe respondeu: vem e vê. Jesus, vindo Natanael aproximar-se, disse a Natanael: eis aí um israelita em quem não há dolo, um verdadeiro israelita, um israelita puro, sem mistura. E Natanael responde: de onde me conhece? E Jesus responde: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. E Natanael fica atônito com essa declaração, porque isso não significa que Natanael estava atrás de uma figueira minutos atrás. Não, isso é algo muito importante aqui. Jesus está dizendo a Natanael: eu conheço coisas sobre você, eu conheço você, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, eu sei sobre você. É uma pregação extensa aqui, eu não vou entrar em detalhes nisso, porque depois dessa afirmação, Natanael diz assim para Jesus: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus responde a Natanael: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ele cita Gênesis capítulo 28, versículo 12, quando Jacó teve a visão da escada, os anjos subindo e descendo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida. Então esse casamento aconteceu 3 dias depois desse encontro com Jesus e Natanael. E o que é importante isso? Natanael era de Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Por que Jesus faz o primeiro sinal num casamento e não ressuscitou Lázaro primeiro? Ou não alimentou os famintos?
Ou não deu vista aos cegos? Porque casamento é a primeira instituição criada por Deus. Casamento não é fruto do Estado, é propósito divino. Casamento precede governo, precede escola, precede empresa, casamento precede filhos. É a primeira instituição criada por Deus. Hoje as pessoas perderam a visão, perderam o conceito do casamento, mas para Deus continua sendo importante. Duas pessoas, um homem e uma mulher, imperfeitos, guiados por um Deus perfeito. Esse é o casamento. E foi aonde Jesus manifestou o primeiro sinal. O casamento em Israel, a festa de casamento durava mais ou menos 7 dias. E nesses 7 dias, o noivo era responsável pela hospitalidade e provisão. Se ele falhasse em uma dessas áreas, isso comprometeria ele socialmente, a quebra do casamento, e também legalmente, juridicamente. Por quê? Porque ele estava mostrando que ele não era capaz de sustentar uma família. Não consegue manter 7 dias de festa. Como quer construir uma família? Então isso é muito importante, porque nós olhamos para a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso ambiente, e nós não conseguimos às vezes prestar atenção no contexto aqui. Casamento era levado a sério. As pessoas levavam a sério, e o noivo tinha que mostrar que ele era capaz de sustentar uma família. Então a festa durava 7 dias, e ele tinha que manter a hospitalidade e a provisão. A mãe de Jesus se achava ali. É muito importante ver a distinção entre Jesus e a mãe dele aqui. Muitas pessoas idolatram Maria. Aqui nós vamos ver uma distinção gigantesca. A humanidade de Maria e a divindade de Jesus. A mãe de Jesus, olhando para o texto, parece que ela tinha uma certa familiaridade, uma certa liberdade nessa festa. Não sei se era amiga próxima ou parente, mas ela tem um acesso nessa festa aí. Só que o versículo 2 dá o primeiro princípio. Jesus também foi convidado. Esse é o primeiro princípio. Jesus não foi chamado em última instância, depois que o vinho acabou. Ele não foi chamado na hora do desespero, mas ele foi convidado. Jesus não é intruso. Ele é o Senhor dos senhores, mas ele não é intruso, ele não invade. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele foi convidado. Presta atenção aqui, porque é importante. É uma celebração. Jesus foi convidado, não foi chamado na hora do desespero. A minha pergunta é: você tem convidado Jesus para o seu casamento, para a sua celebração, para o seu ministério, para a sua vida, para a sua igreja? Ele é o convidado especial, o convidado de honra. Muitas igrejas hoje, Jesus está do lado de fora, e não porque ele não quer entrar, porque ele não é convidado. Tem tudo, menos Jesus. Jesus foi convidado, convidaram Jesus. O texto deixa claro, há uma ênfase aqui. Jesus também foi convidado. Convide Jesus. E Jesus foi convidado e foi. E por que ele foi? Para ser mais um na multidão? Não. Ele fez algo que ninguém fez. Ele transformou água em vinho. Ele resolveu o problema. Como cristãos, nós que temos o Espírito Santo, se você vai a uma celebração, Jesus aprova a celebração, mas vá lá para influenciar e não ser influenciado. Porque foi para isso que ele foi. Ele foi resolver algo, mas Jesus foi convidado. Versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu quero 3 princípios aqui, se você puder anotar. Mesmo com Jesus presente, mesmo Jesus convidado, o vinho acabou. Nós cancelamos aqui a teologia da prosperidade, o positivismo e o motivacional. Nós não estamos numa redoma de vidro, estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. O próprio Jesus em João 16:33 disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então mesmo com Jesus convidado, o vinho acaba. O vinho do mundo acaba, a alegria do mundo acaba, os prazeres do mundo acabam. E o detalhe importante aqui, que é outro princípio, é que a mãe de Jesus, ela identifica o problema. Ela é uma mulher que tem discernimento. Ela não tem autoridade, ela não é divina, mas ela é uma pessoa que tem discernimento, porque ela diz a ele: o vinho acabou. Ela vai no problema. Quantas vezes nós atacamos os sintomas? Vamos nos frutos podres, mas não vamos na raiz. O vinho acabou. Ela vai naquilo que aconteceu. O vinho acabou. Interessante que o casamento não é dela. Ela não é a noiva.
Mas ela faz algo importante, ela leva o problema para quem? Para os serventes? Para o noivo? Para o mestre-sala? Ela sai falando pelas paredes? Não. Ela leva para quem? Ela leva para Jesus, para aquele que pode resolver. E é o primeiro sinal dele, ela não havia ainda visto ele fazer sinal. Mas ela sabia que ele era o verbo. Ela sabia que ele é aquele que pode fazer todas as coisas. O anjo revelou a ela. Para quem você está levando os seus problemas? Porque problemas todo mundo tem. O vinho acaba para todo mundo. Para quem você está levando? Você está identificando o problema raiz? Quando o vinho acaba, você pensa, ataca os frutos ou os sintomas, ou fala, não, o vinho acabou. Era o principal, porque o vinho em Israel não é o mesmo contexto de hoje também. A Bíblia não está aqui influenciando a embriaguez. Ao contrário, aquele tempo a água purificada não era fácil, não havia a quantidade de bebidas que temos hoje, e o vinho nas Escrituras é sinal de alegria. Salmo 104, verso 15 diz assim: o vinho alegra o coração do homem, o azeite aformoseia o rosto, e o alimento sustém as forças. Então aqui o vinho representa a alegria. A alegria foi embora, mesmo com Jesus presente. Mas Maria diz, eles não têm mais vinho. Ela leva para Jesus. Leve seus problemas para aquele que pode resolver. Não busque opiniões alheias. Busque conselhos de pessoas sábias guiadas pelo Espírito Santo. E leve a Jesus. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse, versículo 4: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitas pessoas não compreendem esse texto e pensam que Jesus repreendeu a mãe dele. Jesus, ele é Deus, os mandamentos foram criados por ele: honrai pai e mãe. Aqui chamaram a mulher de mulher naquela época era sinal de respeito. Tanto que no capítulo 19, versículo 26, quando Jesus está na cruz, está lá seu discípulo amado ao lado de sua mãe, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Meu discípulo, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, João passou a cuidar da mãe dele. Então, mulher era um sinal de respeito. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando a ela isso aqui, ó. Agora não é assunto entre filho e mãe, é entre senhor e serva. Ele está distinguindo a divindade dele com a humanidade de Maria. O tempo de Deus agora. Eu não vim fazer a tua vontade, eu vim fazer a do meu Pai. Agora o relógio é espiritual e não cronológico. Por isso ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. É uma expressão joanina aqui. Aparece mais de 10 vezes no Evangelho de João. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não chega adiantado e nem atrasado, ele chega na hora certa. E a hora certa é a hora de Deus. Porque olha a resposta dela, olha como ela tinha discernimento. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser, e não o que eu vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Quando você olhar, estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras, e ver que Jesus está fazendo um sinal, um milagre, preste atenção nos detalhes, porque essas talhas de pedras, elas existiam em todas as casas judaicas, os judeus se purificavam. É só você observar Mateus capítulo de número 15, Marcos capítulo 7, Jesus repreendendo os fariseus por causa da tradição dos homens, porque eles repreenderam Jesus falando, seus discípulos comem sem lavar as mãos, então eles lavavam as mãos para ler a Torá, eles se lavavam para comer, eles se lavavam quando eles tinham contato com o mundo secular ou com algum gentil, e quando Jesus disse a eles em Mateus 15, Marcos 7, o que sai de dentro é o que contamina e não de fora. Então Jesus vai usar essas talhas que eles usavam para purificação, para fazer o milagre. E as talhas estão vazias aqui, porque o casamento já estava acontecendo, já tinham se lavado. 2 ou 3 metretas, de 60 a 80 litros, mais ou menos aqui de 500 a 600 litros de água. Olha o que Jesus diz aos serventes: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Eu ouvi hoje aqui o pastor falando, na hora do louvor, sobre a obediência. E isso aqui é a chave fundamental. Nas Escrituras, obediência parcial, quando você obedece pela metade,
Quando você obedece mais ou menos, você está desobedecendo. Isso não é obediência para Deus. Se teu filho te obedece mais ou menos, ele não está obedecendo. Obediência parcial nas Escrituras são chamadas de desobediência. Olha o que os serventes fizeram. O que acabou? Foi o vinho ou a água? O vinho. Mas olha o que Jesus diz a eles: enchei de água. Eles não questionam, eles não dizem: Senhor, mas não foi água, foi vinho. Eles não fazem isso. Olha o que eles fazem. Eles encheram totalmente, sem questionar, sem argumentar, sem duvidar. Se você louve totalmente. Se você pregue totalmente. Se você oferte totalmente. Se você ame totalmente. Não faça mais ou menos ou na mediocridade, porque Deus não aprova. Esses serventes aqui ouviram a voz de Jesus. O texto nem diz se eles eram crentes, se eles eram seguidores de Jesus. Mas a mãe de Jesus disse: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus disse: enchei de água as talhas. E o que eles fizeram? Pela metade, mais ou menos? Encheram totalmente. E você, o quanto você está enchendo? Porque nós temos que trazer para a nossa realidade. Nós não saímos de casa num frio desse aqui somente para conhecimento, mas sim para transformação. Eu estou enchendo totalmente? Porque tem mais aí. Encher é o bastante e é a obediência correta, mas não é o suficiente, porque tem uma conexão no versículo 8. Olha o que ele disse: então lhes determinou, é uma ordem, não é uma opção. Tirai agora, não amanhã, não o mês que vem, não o ano que vem, nem depois. Tirai agora. E fazei o quê? Levai ao mestre-sala. E o que eles fizeram? Eles o fizeram, eles levaram. A tua fé, a minha fé, sem obras, são mortas, como Tiago menciona. Tiago capítulo 2, versículo 26, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Ler a Bíblia é muito importante, orar é mais ainda. Você vir ao culto é muito importante, mas você precisa colocar a tua fé em prática, uma atitude, se mover, sair do lugar, porque aqui Jesus não diz a eles: prove, vê se realmente foi transformado, vê se realmente é vinho, ou eles mesmos, deixa eu ver primeiro. Não, eles levaram, eles obedeceram. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando o texto diz ali, endireitará as tuas veredas, significa que Ele vai remover os obstáculos que você não consegue remover e vai lhe dar a direção que você não enxerga. Por quê? Porque você confiou nele de todo o coração. Foi o que eles fizeram aqui. Eles confiaram em Jesus de todo o coração, não duvidaram. E o que aconteceu? Olha o resultado agora, ó. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Lição importante, eu chamo de o ABC do Evangelho. Jesus, nesse sinal, ele não se expôs, ele não expôs as pessoas, ele não falou para todos, ele não fez barulho, ele não fez bagunça, ele não fez algazarra. Ele transformou água em vinho, mas só alguns sabiam. O mestre-sala mesmo não sabia, o texto deixa claro isso. Então nós conseguimos observar quais as igrejas que são sérias, onde Jesus opera milagre realmente, e quais as igrejas que não são sérias. Porque aqui não tem bagunça, aqui não tem exposição, aqui não tem algazarra, aqui tem seriedade. Jesus não saiu anunciando, não saiu chamando todo mundo e falou: venham aqui agora que vocês vão ver, não tem problema. O vinho acabou, mas eu vou fazer um grande milagre, todo mundo vai ver. Ele não fez isso. E Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o dono, Ele é o eu sou, como vimos aqui. O mestre-sala chamou o noivo. Preste muita atenção, porque se o noivo fosse chamado sem Jesus ser convidado, aqui teria caos, e ele seria exposto à vergonha. Mas como Jesus foi convidado, o noivo foi chamado para um elogio e ser distinguido de todos, porque o mestre-sala diz a ele no versículo 10, todos costumam, todos, não são alguns, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, há um contraste aqui, tu, porém, guardaste o bom vinho até quando? Até agora.
Qual foi a razão desse bom vinho? Jesus. É essa a evidência do Evangelho. Nós somos salvos pela graça, através da fé, para as boas obras. As pessoas precisam ver as nossas boas obras para glorificar o nosso Pai que está no céu. E como elas verão as nossas boas obras? Não é por força e nem por poder, é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui as pessoas precisam olhar e falar, mas espera aí, o mundo está ao avesso, os casamentos estão sem ordem, mas o seu? Não, mas o seu não está, Senhor, o seu está bom até agora. Por quê? Porque ele foi convidado. A vida de todo mundo está uma bagunça, as pessoas estão vivendo, mas você, como você consegue? Há uma distinção aqui. A tua igreja é sadia, a tua igreja, eu vejo as igrejas aí bagunçando, brincando, mas essa igreja aqui não, essa igreja é boa até agora. Porque Jesus foi convidado. Quem transformou água em vinho? Quem foi que transformou água em vinho? Foi Jesus, não foi? Quem encheu as talhas de água? Foi Jesus? Quem levou ao mestre-sala? Foi Jesus? É isso que João quer mostrar no Evangelho, porque os gnósticos diziam que Deus estava longe, que Deus não queria saber do homem, e era impossível Deus se manifestar em corpo humano, porque o corpo era imundo para eles. E por isso que João no capítulo 1, versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a tua glória como do unigênito do Pai. Deus trabalha com o homem. Ele é Deus, ele não muda, mas ele trabalha com o homem. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Princípio aos seus sinais, foi o primeiro sinal de Jesus. A pessoa fala que Jesus fez milagre quando era criança, quando era novo. Não é verdade, o texto deixa claro aqui. Foi o primeiro sinal dele. Manifestou a sua glória, o seu peso, a sua identidade, o seu senhorio, a tua autoridade. E os discípulos creram. Lembra que eu disse que a gramática do Evangelho é o verbo crer. Mas eles não eram discípulos já? Já não criam? Lembra que Jesus está no início do seu ministério aqui. Tinha um pouco período com eles. A palavra crer aqui tem um contexto importante. É a palavra convicção, essa palavra. Convicção é você seguir a Jesus e não ter nenhuma possibilidade ou opção de voltar atrás. Se você fizer isso, chama-se apostasia, que foi o que Judas fez. Isso é convicção, é pegar a tua cruz, negar a si mesmo e seguir. Foi o que os discípulos fizeram, exceto Judas. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nós vimos aqui pessoas envolvidas, você não vê o nome delas, só vê o nome de Jesus. Ele é o Senhor. Maria não foi bendita sobre as mulheres, mas entre as mulheres. Ela também não permaneceu virgem, porque Jesus teve irmãos e irmãs. Então ela não é Virgem Maria. Uma mulher com discernimento, foi mãe de Jesus fisicamente aqui, mas ela não pode ser adorada e nem idolatrada. O Senhor, quem transforma água em vinho, é Jesus. Isso é importante para a igreja hoje, isso é importante para o mundo. Quando a gente tiver a oportunidade, ajudar as pessoas que estão passando por isso. As pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão querendo ver o vinho novo na sua vida, o vinho novo na sua casa e buscando fontes secundárias. Aqui nós temos que ter a convicção que Jesus é o único que transforma água em vinho, e houve princípios aqui. O primeiro princípio, para me concluir e não ser muito longo, Jesus foi o quê? Convidado. Segundo princípio, a mãe de Jesus identificou o problema, eles não têm mais vinho. E o terceiro princípio, ela levou o problema para ele, o único que resolve, ela sabia. E o quarto princípio, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele, ainda não é chegada a minha hora. Qual é o quinto princípio? Obediência parcial é desobediência. Eles encheram de água totalmente. E mais, atitude, eles levaram a mestre-sala. E o sétimo, Jesus não vai te expor à vergonha se você obedecer. Quando você obedece, você edifica a tua casa sobre a rocha. A chuva cai, o rio transborda, o vento bate, mas a casa não é destruída, porque ela está edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Então não tenha medo de obedecer.
viu que o noivo não foi envergonhado, ao contrário, ele foi distinguido de todos e foi elogiado. Outro princípio importante aqui, Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Avalie a tua crença em Jesus. Se é uma convicção que você já sabe, que você não tem opção nenhuma, você pôs uma parede no teu passado e fala, não tem como voltar atrás, ou você ainda está lá e cá. E o último princípio, Jesus é o Senhor. As pessoas estavam envolvidas, mas se Jesus não fosse convidado, jamais teria sido transformada a água em vinho. E o vinho na Bíblia, aqui nesse contexto, significava alegria e o alicerce do casamento, porque se o noivo não conseguisse providenciar para sua casa, jamais ele conseguiria manter ali uma família, se pelo menos por 7 dias de festas. É assim que vivemos, não são métodos de homens. Tome muito cuidado com os métodos de homens. Valorize essa igreja, valorize esse pastor, valorize esse corpo. Aqui tem a sã doutrina. A sã doutrina é a ferramenta que o Espírito Santo usa para alicerçar e nos dar a direção correta. Leia o texto, exponha o texto e aplique o texto. É esse o segredo. As pessoas buscam mistério, mas não tem mistério. A revelação já está aqui, é Jesus. Ele é a revelação. Brasil e China, Estados Unidos, França, todos estão passando por conflitos, talvez não semelhantes, mas conflitos existem. O vinho acaba para todos. Agora a importância é Jesus ser convidado. A nossa igreja só está de pé na China, diante de perseguições, diante de afrontas, diante de problemas internos e externos, diante de ameaças do governo, porque Jesus é o convidado de honra. Ele é o convidado principal. Então aplique esses princípios, escreva, leia esse texto. A Bíblia não dá frutos quando você entende, mas quando você aplica. Eu agradeço a oportunidade, pastor, muito obrigado. Que o Espírito Santo continue guiando cada um de vocês. Não foque no problema, foque naquele que resolve. O remédio remedia, mas só Jesus cura. Porque a minha conclusão é Mateus 26, 29, quando na última ceia Jesus disse aos seus discípulos: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Há um encontro marcado, há um vinho esperando, há um banquete nos aguardando. Não negocie, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Deus os abençoe. Muito bom. Nós vamos ter ainda a oportunidade de ouvir mais o pastor. Próximo domingo estará conosco à noite também. E é importante, irmãos, vocês saberem uma coisa. Hoje, os irmãos tiveram, o pastor estava pregando e eu estava ali pensando. Os irmãos tiveram uma aula de teologia, foi mais do que uma pregação, uma aula de teologia num curso de pós-graduação. O pastor tocou em pontos teológicos muito importantes mesmo, que seria bom pegar isso e você observar cada um desses pontos, né? Um ponto teológico muito importante. O Evangelho de João, você não vê a palavra milagre. Não tem a palavra milagre no Evangelho de João. O que Jesus fez? Foi milagre? Não, lá não, João não registra como milagre, registra como sinais. E é muito importante essas observações, porque você vai conseguir entender o que João está escrevendo. Uma das maiores percepções que o pregador, o pastor, o leitor precisa ter da palavra de Deus é entender e captar a intenção do autor. Qual a intenção que o autor teve em colocar aquele texto ali, em escrever aquele texto. E o pastor foi muito profundo agora, né? Às vezes, quando a gente não consegue entender essa profundidade, a gente só contempla a superfície, mas pontos preciosos, né?
Obrigado, pastor. Vamos ter a oportunidade de ouvi-lo também, mais vezes, no domingo. Depois nós temos agendado num domingo pela manhã, se não me falha a memória, é isso? Estou com as datas lá. Numa quarta, no domingo à noite, numa outra quarta e no sábado, né, para os homens lá. É isso aí, muito bom. Vamos orar?